Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Você que está começando a aprender matemática agora, ou você que está passando só para reforçar um pouco da base, esse vídeo aqui é para você. O primeiro passo para a gente entender como a matemática funciona é entendendo as regras dela. Tem que entender primeiro que a matemática ela é parecida com um jogo, que tem regras e nada na matemática ela é feita aleatoriamente. Bom, o nome dessas regras na matemática seriam os postulados e os axiomas, ou os axiomas, como você preferir chamar. E o que seria esse postulado ou axioma? Bom, o postulado ou axioma é a premissa considerada necessariamente evidente e verdadeira, fundamento de uma demonstração, porém ela mesma indemonstrável, originada segundo a tradição racionalista de princípios inatos da consciência. Nu, tá tão bonito, hein? Aí seria o que? A matemática é feita de regras que são o que? Postulados e axiomas. E isso são premissas consideradas necessariamente evidentes e verdadeiras. Ou seja, são verdades que não podem ser demonstradas, cara. São coisas que a gente assume como verdade e a partir delas a gente vai construindo o resto da matemática. Não são coisas que a gente inventa, mas são coisas que é da matemática mesmo. Elas são verdadeiras, necessariamente, mas a gente não pode provar que ela é verdadeira. Porém, ela mesma é indemonstrável. Então é uma verdade que você não pode demonstrar, segundo a tradição racionalista de princípios inatos da consciência. Então quer dizer que são coisas óbvias que você mesmo sabe inconscientemente. Porém, eu vou te mostrar o caminho para você entender melhor isso. Então seria a coisa que você já nasce sabendo, cara. Uma coisa você já nasce sabendo matemática. Exatamente. Então são coisas inatos da consciência. Então essa é o primeiro ponto que a gente tem que entender para começar a entender de fato a matemática do zero. Cara, vem comigo aqui que daqui a pouco tudo que eu falei vai fazer sentido. Por exemplo, vamos lá. Tudo que for feito em matemática deve respeitar os axiomas. Ou seja, tudo que você for fazer na matemática tem que respeitar as regras, os postulados, os axiomas. Tudo, tudo que deve ser feito, porque se você fugir um pouquinho das regras da matemática, as regras do jogo da matemática, ou dos postulados ou do axioma, vai dar tudo errado. Então, o segundo ponto é o que? Cada área da matemática possui seu próprio axioma. Ou seja, na geometria a gente usa um axioma diferente, uma regra diferente para poder manipular o jogo da matemática. Em funções a gente usa outro. Em outras áreas a gente usa outro. Então cada área, cada etapa que a gente vai evoluindo na matemática, a gente vai mudando. Os postulados, os axiomas vão ser coisas diferentes. Então, tudo que for feito, a gente tem que respeitar os axiomas e depois cada área da matemática possui o seu próprio axioma. Então, quando a gente for fazendo mais vídeos aqui, você vai vendo que cada areazinha que a gente vai estudando vai ter outras regras, outras coisas que você pode e não pode fazer. E isso tem que ficar bem claro. Certo, vamos começar pelas noções comuns. As noções comuns do Euclides. Cara, Euclides foi um cara que viveu lá por volta de século 3 a.C., muito antigo, e ele escreveu uma das obras mais importantes na matemática, que é o livro Os Elementos. E nesse livro aqui, ele cita alguns axiomas. E ao anunciar esses axiomas, ele separa nesses axiomas, nessas regras, nesses postulados, algumas noções comuns. E o que seriam isso? Seriam algumas regras, alguns postulados que são bem gerais. Eu falei aqui que na matemática tem várias áreas da matemática que a gente usa alguns axiomas específicos para cada área. Mas essas noções comuns aqui, elas vão ser regras bem gerais para, por exemplo, você usa uma delas para todos os âmbitos da matemática, para todas as áreas você usa as noções comuns. E ele, no livro do Euclides, ele escreveu os elementos, ele escreveu 10 postulados, 5 são noções comuns e os outros 5 são
os axiomas. Certo, agora aqui ó, primeira noção comum, primeiro axioma. A gente tem aqui primeiro axioma, noções comuns. Coisas iguais, as mesmas coisas são iguais entre si. É isso. Coisas iguais, as mesmas coisas são iguais entre si. Beleza, temos dois papéis iguaizinhos aqui ó, no desenho. Dois papéis idênticos, mas são iguais, mas são iguais, idênticos. Tem um papel aqui ó, os dois papéis têm a mesma cor, os dois são brancos. O papel tem um rasgo aqui ó, 3 rasguinhos aqui iguais. Esse aqui também tem 3 rasgos iguais. Esse papel é igual a esse. O papel A é igual ao papel C, certo? Então, ele está dizendo que coisas iguais, as mesmas coisas são iguais entre si. Um é igual ao outro. Então, o papel A é igual ao papel C, certo? Agora a gente tem um papel B, que também é igual ao papel C. Esse papel B aqui também tem 3 rasgos iguais aqui. E o outro também tem 3 rasgos iguais. Então, ele é igual a esse. As mesmas cores, do mesmo tamanho, mesma dimensão, certo? E a gente pode concluir o que dessas coisas aqui? Que se eu tenho um papel A que é igual ao papel C e eu tenho outro papel B que é igual ao papel C, então podemos concluir que o papel A é igual ao papel B. Se eu tenho esse papel aqui é igual a esse papel B aqui, eles são iguais entre si. É isso que essa noção comum está falando, que coisas iguais, as mesmas coisas, são iguais entre si. Aí você me pergunta, poxa, mas isso não é óbvio? Me parece meio óbvio, me parece muito redundante. Isso aqui é a coisa mais fácil do mundo. Mas é isso, ó. O que aqui são os axiomas? São o que? Primícias consideradas necessariamente evidentes. Aqui, ó, princípios inatos da consciência. São coisas óbvias, são coisas fáceis de compreender. São coisas inatas da consciência. Então, sim, as noções comuns são coisas fáceis de conceber. E por mais que seja óbvio, por mais que seja fácil, eu vou falar porque eu quero te mostrar que dessas regras simples, desses princípios bem óbvios, bem bestas, que a matemática vai surgindo e vai se estruturando através desses pontos bem simples aqui. Então a gente concluiu, só para ficar bem claro aqui, a gente tem que o papel A aqui é igual papel A, deixa eu apagar, esse já ficou meio feio. Ó, papel A aqui, ó, papel A é igual ao papel C e o papel B é igual ao papel C também. Então, conclusão, o A é igual ao B. Então, a gente tem duas coisas, uma coisa que é igual a outra. E essa coisa aqui, essas duas coisas é igual a uma mesma coisa, então essa terceira coisa é igual à própria coisa. Esses dois, então A é igual a B. Isso aqui é uma coisa bem fácil de conceber e bem óbvia também. Beleza, vamos pro segundo princípio. Certo. Ó, temos coisas iguais adicionadas a coisas iguais formam coisas iguais. Pronto. O que quer dizer com isso? Eu tenho um papel A é igual a um papel B, certo? Se eu tenho um papel que é idêntico ao outro, tem um rasgo aqui e tem outro rasgo aqui, eles são iguais, eles têm a mesma cor, o mesmo tamanho, a mesma dimensão, beleza? E eu pego o papel A e faço um rabisco aqui de um lado da folha, rabisco ele todo, ó, rabisco aqui, faço um rabisco de um lado de uma folha, certo? Então esse papel A aqui, ele não é igual ao papel B, ele é diferente. Agora ele é diferente, por quê? Eu adicionei uma coisa de um lado do papel, mas do outro eu não adicionei, então ele não é mais uma igualdade. Se eu faço uma coisa de um lado e não faço do outro, eles não são mais iguais. Mas se o que é o princípio nos diz? Nos diz que coisas iguais adicionadas a coisas iguais formam coisas iguais. Então se eu vim aqui no papel B, rabiscar o lado do papel igualzinho ao que eu fiz do outro, eu rabisquei aqui o papel, agora eles continuam iguais.
agora em sentido final diferente, e essa igualdade continua se perpetuando. Eles são iguais. Se eu tenho dois papéis iguais, idênticos, um rasgado aqui, mesma cor, mesmo tamanho, mesma dimensão, eu faço uma coisa de um lado, eu preciso fazer uma coisa do outro lado para a igualdade continuar valendo. É isso que o Euclides escreveu no livro dele. Coisas iguais adicionadas a coisas iguais formam coisas iguais. Eu tenho duas coisas iguais, adiciono uma coisa no papel A e adiciono uma coisa no papel B, ele continua igual. Mas se eu fizer uma coisa no papel A e não fizer no papel B, eles são diferentes. Aí você me pergunta, pô, mas isso não é óbvio? Isso não é uma coisa muito óbvia, muito redundante? Pois é, cara. Os axiomas são princípios inatos da consciência, ou seja, coisa óbvia. Coisa que a gente meio que nasce sabendo, isso aqui todo mundo concorda que é verdade. Então isso é um postulado, isso é um axioma. E o Euclides escreveu. Vamos pro próximo? Coisas iguais subtraídas às coisas iguais formam coisas iguais. Cara, aqui ó, bem simples. Dois papéis igual de novo, ó. Dois papéis idênticos, iguaizinhos, beleza. Aí eu tenho outros dois iguaizinhos aqui. Aí eu vou lá, arranco um pedaço do papel de um lado. Aí eu arranco um pedaço do papel, fica um pedaço arrancado aqui, ó. Arranquei um pedaço do papel, arranquei um pedaço dele, beleza. Aí você me fala, pô, essas duas folhas aqui não são iguais, porque se eu fechar o olho, misturar as duas, eu vou saber quem é quem depois. Então, para ela continuar sendo igual, eu preciso fazer a mesma coisa que eu fiz nessa aqui. Então, para ela continuar sendo igual a B, eu preciso tirar esse pedaço do papel aqui, ó. Tirei, arranquei fora o pedaço do papel. Se eu fechar o olho e misturar os dois, agora eu não vou saber mais quem é quem, distinguir. Então eles são iguais, cara. Se eu tenho uma coisa igual a outra, eu tenho A e B. Se eu subtrair coisas iguais, se eu subtrair uma coisa aqui e subtrair uma coisa aqui, ou seja, tirar uma coisa, eu vou ter essas duas coisas continuando iguais. Mas se eu tiro uma coisa do papel A e não tiro uma coisa do papel B, aí não, aí eles são diferentes. Então, tudo que eu faço, eu tenho uma igualdade, eu tenho duas coisas iguais. Eu tenho que fazer primeiro uma coisa de um lado da igualdade e também tenho que fazer do outro para a igualdade continuar valendo. Então, coisas iguais subtraídas de coisas iguais formam coisas iguais. Se eu faço uma coisa de um lado, eu preciso fazer do outro para a igualdade continuar se perpetuando. Beleza, aí você me fala, o que é que isso tem a ver com matemática? Tá falando de papel, tá falando de rasgo, não sei o que. Aí tem aqui uma equação do primeiro grau, só para exemplificar, fazer um exemplinho aqui, só para a gente aplicar. Vamos lá. Ó, tá calcule o valor de x, certo? A gente tem essa equação aqui, a gente quer descobrir o valor de x. Primeira coisa que a gente fazer é o que? Ó, a gente tem uns 5x aqui, mais 4 é igual a 14. Então, ele está me dizendo que esse 14 é igual a 5x mais 4. A gente quer descobrir o valor de x. Primeira coisa que a gente tem que fazer é isolar esse x, colocar ele no canto. A gente quer separar ele dos números. Beleza. Aí a gente vem aqui e reescreve isso aqui embaixo, ó. A gente tem, ó, 5x mais 4. Isso aqui é igual a 14. Beleza. O que é que você tem que fazer aí? Ó, lembra do princípio? Se a gente soma iguais a iguais, eles continuam igual. Então tudo que a gente faz de um lado da igualdade, a gente precisa fazer do outro para a igualdade continuar se perpetuando. Então, o que eu posso fazer aqui, ó? A gente tem um 4 aqui. Esse 4 está me atrapalhando. Eu quero sumir com esse 4. Então, o que eu sei é que se eu colocar um menos aqui, menos 4, menos 4. Eu tenho um 4, menos 4. Isso aqui vai dar 0. A gente tem um princípio na matemática que são operações inversas uma da outra, né? A soma e a subtração são operações inversas uma da outra. Por exemplo, se eu tenho um 2 aqui e eu somo mais 2 e eu diminuo 2 aqui, eu tenho um 2. Somo mais 2, diminuo 2. Esse 2 aqui, ele continua sendo 2, porque
Porque a soma e a subtração são operações inversas uma da outra. Se eu somo e subtraio a mesma coisa, a coisa continua igual. Então, por exemplo, se eu tenho o 3 mais 5 menos 5, isso aqui é igual a 3. Porque esse 5 mais 5 aqui se anula aqui e ele continua igual a 3. Ele continua valendo a mesma coisa. Então esse aqui se desfaz e o 3 continua igual. Então a soma e a subtração são operações inversas uma da outra. A gente continua aqui. Então quer dizer que a gente tem esse 4 aqui. E aí a gente coloca o menos 4 aqui. Mas o que acontece? Essa igualdade aqui já não é mais igual. Porque a gente fez uma coisa de um lado da equação, mas a gente não fez da outra também. Então pensa como uma equação como se fosse uma balança. Você não pode fazer uma coisa de um lado, senão vai desequilibrar a balança. Então tem que fazer a mesma coisa do outro lado para ela continuar igual. Então eu coloquei o menos 4 aqui. O que eu tenho que fazer é colocar o menos 4 aqui desse lado também. Joguei o menos 4 aqui, o menos 4 aqui. E por que o menos 4? Porque eu quero sumir com esse 4 aqui, que está positivo. Ó. Eu tenho um 4 que eu quero sumir com ele, porque eu quero deixar o x isolado sozinho. Beleza. Aí, tá entendendo a ideia aí? Tá sacando a ideia? Aí o que acontece? 5x, a gente reescreve. 5x, 4, o menos 4 zero, igual a 14 menos 4, 10. Que fica assim. Então, uma regra mais geral do que a gente falou aqui dos princípios são se de iguais são feitos a iguais, todos permanecerão iguais. Ou seja, se eu faço uma coisa do lado da igualdade e eu faço também do outro lado, então eu não altero a equação. Eu mudo ela, mas não altero. Não altero o valor. Mas se eu fizer uma coisa de um lado e não fizer do outro, o valor vai dar diferente. Então eles não são mais iguais. Então, se eu fiz uma coisa de um lado, eu tenho que fazer do outro. Beleza, continuando aqui. Eu quero sumir com esse 5 aqui. Por que esse 5? Porque esse 5 tá do lado do x. Eu quero deixar o x sozinho. Então eu quero sumir com ele. E o que eu tenho que fazer é dividir esse 5 por 5. Porque 5 dividido por 5, ele vai sair, ele se anula. Igual a 1. E 1 vezes x é igual a x, né? Então o que eu estou querendo dizer aqui? Que a multiplicação aqui e a divisão são também operações inversas uma da outra, assim como a soma e a subtração. Por exemplo, eu tenho um número aqui, o número 2. Se eu multiplico esse 2 por 4 e eu vou lá e divido esse número aqui por 4 também, esse 4 vai cortar, aquele famoso corte. Por quê? Porque a multiplicação e divisão são operações inversas uma da outra. Se ligue, se eu, por exemplo, eu colocar aqui 2 vezes 4, isso aqui vai dar 8. 2 vezes 4 é igual a 8. Beleza. Isso aqui é igual a 8. Isso aqui é igual a 8. Então, eu divido isso aqui por 4. Vem aqui. 8 dividido por 4. Isso aqui é igual a 2. Então, você vê que eu vou ter até o mesmo número. Porque se eu multiplico 2 por 4 e divido por 4, isso aqui é igual a 2. Então, eu fazer essa operação aqui, eu vou estar perdendo meu tempo. Porque eu multiplico aqui por 4, dá 8. Aí depois eu divido por 4, vai dar 2. E dá no mesmo se eu pegar e simplesmente fazer o corte, né? Seria uma operação inversa uma da outra. Se eu faço a coisa aqui e faço a coisa, a mesma coisa de fazer e desfazer a coisa. Então, eu volto até o número 2 de novo. Se eu multiplico esse número e divido o mesmo número. Então, a multiplicação e a divisão são operações inversas uma da outra. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu peguei esse 5, eu dividi por 5, tá multiplicando aqui, ó. 5 vezes x, tá multiplicando. Aí eu vou lá e divido ele. Aí ele faz aquele famoso corte. Aí eu corto ele aqui, ó. 5 por 5, mas isso aqui não é igual mais, porque eu fiz uma coisa de um lado, mas eu não fiz do outro. Para continuar valendo, eu preciso fazer essa mesma coisa que eu fiz de um lado no outro também. Se eu dividir por 5 aqui, eu tenho que dividir aqui por 5 também, para continuar valendo a igualdade. Então eu dividi aqui por 5, isso aqui vai ficar x, no caso sumiu aqui, se anulou, que vai ficar igual a 10 dividido por 5.
Deu para entender um pouco aí do que a gente fez aqui? A gente extraiu uma regra bem geral de tudo que a gente viu. Se de iguais são feitos iguais, todos permanecerão iguais. Então você pode ver essa equação como se fosse uma balança. Se você faz uma coisa de um lado, eu tenho que fazer do outro para ela continuar equilibrada. Então aqui, vai dar quanto aqui? Se a gente tem 10 dividido por 5, x é igual a 2. Então eu sei que essa conta aqui de equação do primeiro grau parece fácil, parece bem trivial. Você poderia fazer do jeito que você aprendeu na escola, que é pegar esse 4 aqui, passar para o outro lado subtraindo, aí pegar esse 5, passar para o outro lado dividindo. Mas você entender porque isso acontece já muda muita coisa. Eu trouxe outra visão um pouco diferente daquilo que você já sabia, né? Eu sei que você poderia ver uma coisa mais rápida, mais fácil, mas é uma visão diferente você fazer desse jeito, você entender porque esse 5 aqui passa dividindo para o outro lado, é uma ótica diferente. Mas é isso aí. Não sei se deu para entender, mas se entendeu, mas bora para um próximo exemplo, só para concluir. Então, só mais uma para te finalizar aqui, ó. A gente tem que calcular o valor de x de novo, é 12x menos 4 é igual a 7x mais 6. Ó, qual é nossa função aqui? O que a gente tem que fazer? Primeira instância, ó, tem esse menos 4 aqui. A gente quer deixar esse x sozinho. A gente vai fazer o que? A gente vai tirar esse quadro daí, velho. A gente vai tirar esse quadro daí. Pra gente tirar esse quadro, a gente vai fazer o que? Soma mais 4 aqui, ó. Lembra que eu falei? Operações inversas uma da outra, ó. A gente tem menos 4. A gente soma mais 4 aqui. Isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar 0. Beleza. Então, a gente fez uma coisa de um lado da equação. Lembra da balança, ó. A gente fez uma coisa de um lado. Tem que fazer do outro também para continuar valendo. A balança funciona assim. Faz uma coisa de um lado, também tem que fazer do outro para continuar sendo igual. Certo? Mais um aqui, ó. Mais 4 aqui também. Só mais 4. Isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar 12x, ó, 12x, zerou aqui, ó, cortou, operações inversas uma da outra, subtração e soma é igual a 0, beleza, e isso aqui dá aqui, isso aqui é igual a 7x, 6 mais 4 é quanto? 6 mais 4 é mais 10, certo? O que a gente tem que fazer aqui agora? A gente quer deixar o x sozinho, a gente tem esses 7x e 12x aqui. A gente tem essa ideia atrapalhando aqui. O que tem que fazer? Sumir com essa ideia, sumir com esses 7x. Ou seja, tem que saber o que tem que fazer, né? Beleza. A gente tem 7x aqui positivo. A gente quer zerar ele. Então a gente coloca menos 7x aqui. E do outro lado também. Tudo que a gente faz de um lado tem que fazer do outro para a igualdade continuar se perpetuando. Menos 7x aqui. 7x, eu não sei quem é 7x ainda, mas eu sei que eu posso fazer isso. Porque eu posso subtrair 7x de um lado e do outro também, porque eu conheço as regras do jogo. Eu entendo as regras do jogo, então eu tenho liberdade para poder brincar com essas regras. Então se eu faço uma coisa de um lado, eu posso fazer do outro também, para isso aqui continuar sendo igual, certo? Então 7x aqui, cortou, e isso aqui vai dar o que? 12x menos 7x, isso aqui é 5x igual a 10. Igual a 10. 5x igual a 10, certo? Aí você vê que com as regras que a gente falou mais cedo, de iguais são feitos a iguais, todos permanecerão iguais. Então você vê que, cara, eu posso brincar com a equação. Quando você entende, quando você tem domínio das regras do jogo, você consegue brincar e fazer o que você quiser. Você pode dividir e brincar com elas. Então fazer uma coisa facinho aqui, ó. Eu tenho 5x igual a 10. O que é que tem que fazer aqui? O que é que eu posso fazer? Eu posso dividir isso aqui por 5. Se eu dividir isso aqui por 5, o 5 vai zerar, vai cortar. Por quê? Porque multiplicação e divisão são operações inversas uma da outra. Lembra aqui, ó. Se eu faço uma coisa, 2 vezes 4, e divido por 4, isso aqui é igual a 8, dividido por 4 é igual a 2. Então 2 volta a ser quem era antes. Se eu multiplico uma coisa e depois divido, ele volta a ser a própria coisa. Então se eu pego aqui, ó, multiplico 5x dividido por 5, se eu faço uma coisa e depois desfaço ela volta a ser a própria coisa.
Então eu posso dividir 5 por 5. Isso aqui vai dar 1, isso aqui vai zerar. Então esse vai sendo 1, beleza. Então, se eu dividir de um lado da equação, o que eu tenho que fazer? Dividir o outro lado também. Então, faço a mesma coisa aqui, ó. Dividiu os dois lados da equação, certo? A balança está equilibrada. Então eu posso sim fazer isso. Isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar x é igual a 2. 10 por 5 igual a 2. Então temos aí nossa equação resolvida. E você entende que não existe essa coisa de passar pro outro lado dividindo. Não existe essa coisa de passar pro outro lado somando ou subtraindo. O que existe é, se eu faço uma coisa de um lado e faço também do outro, ela tem que continuar sendo igual. Eu tenho que fazer uma coisa de um lado e de outro também, para continuar a igualdade valendo. Não existe essa coisa de passar para o outro lado dividindo, como você aprende na sua escola. O que existe é, entenda as regras do jogo e brinque com ela. Isso aqui é fazer matemática. A matemática não é você decorar uma série de coisas e poder ir reproduzindo ela. Não, não é isso, cara. Isso aqui é fazer matemática. Entendeu? Você entende as regras, você entende os princípios, entende os axiomas, o que você pode, o que você não pode fazer, e você tem clareza e domínio do que você pode e não pode fazer. E é isso aí. Se gostou, compartilha, comenta. Até a próxima.